todos. Vamos nesse momento. Agora sim. Pode ir. Vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos mais uma vez para uma noite de ensinamentos, que tenhamos discernimento e possamos captar todas as informações que para nós forem passadas, que possamos passar tudo que nós aprendemos para os nossos familiares, para os nossos amigos, para as pessoas que estão ao nosso redor. Que possamos replicar tudo que for de bom dos ensinamentos do Mestre Jesus para todos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, primeiro ano 2026, nós abordamos a questão das manifestações espíritas. Então, primeiro, como é que os espíritos atuam sobre a matéria, que é através do perispírito. Depois, tratamos das duas ordens gerais assim, de manifestações, que são as manifestações físicas e as manifestações inteligentes. Nossa, barulhão. Vou ligar meu WhatsApp aqui, um barulhão aqui de ligação de grupo. Susto. Deu para ouvir barulho aí? Coisa tocando? Então, Mas alguém... é o meu que tocou. Alguém daqui do nosso grupo Neguei. Falar de manifestações espontâneas. Chamaram de vídeo ainda. Tava ligando alguém que apertou mim. Aí. Deu até um susto. Aí na outra tela apareceu um negócio piscando ali. Foi você, né, Hélio? Eu não, tô quieto aqui. Tô no Meet quieto física aí, ó. Gente, desculpa, fui eu. Eu tô no celular e não tô conseguindo. Tava mudando de tela aqui, pensei que eu não tava preparado. Eu fui, sim. Boa noite. Não, boa noite. Então, a gente estava nos tipos de manifestações, tem as físicas, as inteligentes, diferenças de cada uma delas. E aí agora nós entramos, aí depois apresentamos a teoria das manifestações físicas, que na verdade serve para todos os gêneros de manifestações, a base essencial ali, né? E agora nós vamos falar, então, das manifestações físicas, né? Categorizando cada uma delas, né? Vários tipos. A primeira delas que nós vamos abordar, as espontâneas. É a mesma coisa das provocadas, né? Esse capítulo, ele tem 3 tópicos. Tem esse ruídos, barulhos e perturbações, é um tópico. Lançamento de objetos, é outro tópico. E tem um terceiro tópico, que é o fenômeno de transportes. E nós vamos abordar na próxima aula. Esse capítulo, ele é feito em 2 aulas. Tá? Então, primeiro, vamos encontrar aqui algumas considerações gerais. Depois ele vai dar ali as características. Tipos de espíritos que provocam esse tipo de fenômeno, meios de se defender disso, caso isso fique muito importuno, algumas deduções, né, algumas análises filosófico-morais, e por fim ele traz uma conversação com um espírito batedor, ele faz uma conversa ali, com essas considerações gerais. Então, até na aula passada, para falar da teoria das manifestações físicas, estávamos tratando dos fenômenos provocados, ou seja, que as pessoas tenham se reunido para que aquilo ocorresse. Só que, muitas vezes, esse negócio de ruído, barulho, perturbação, objetos que se movem e são jogados, né, igual jogar pedra, né, acontece de forma espontânea, ou seja, sem que os participantes do evento, vamos dizer assim, queiram que aquilo aconteça. Então, você está quieto aí na sua casa e, de repente, parece ter uma chuva de pedra no seu telhado, objetos
saindo de lugar, barulheira, né? Batida, imóveis, essa coisa toda assim. Então, ela é espontânea, não acontece ali. Isso aqui é uma prova de atuação de uma inteligência extracorpórea. Né? Veremos como. Isso diminui a possibilidade, né, de dizer que a pessoa, aquela pessoa ele é espírita, ou ela tem ideias espíritas, ou acredita em manifestação de espíritos, então está com a sua imaginação super excitada nessas ideias. Aí qualquer barulho é espírito para ela. Só que nesse caso, as coisas acontecem entre incrédulos, né, materialistas, por aí vai, em diversas pessoas, qualquer pessoa. Né? Aqui Kardec fala que esses eventos poderiam ser considerados como de prática espírita natural. O que acontece? Né? Assim, todos nós já ouvimos história de alguma dessas, né, alguma vez na vida. E recomendo que, às vezes, as pessoas que se ocupam de estudar os fenômenos espíritas, que tomem conhecimento desses casos, né, de manifestações espontâneas, e façam uma análise minuciosa. Né? Isso ajuda ali, não só no estudo para entendimento dos fenômenos, como para esclarecimento das pessoas envolvidas. Quais são as circunstâncias em que estas manifestações costumam ocorrer? Bom, a mais frequente, então, são ruídos e pancadas. Ruídos, né, som pelo ar, aí, de coisa qualquer que seja, e pancadas, né, nos móveis, na parede, barulho de pancada. Esse é o mais frequente. Claro que deve-se tomar cuidado com ilusões, né? Às vezes tem causas externas que podem fazer com que aconteça barulho. Né? Às vezes é um galho escondido de árvore, tem alguma coisa balançando lá, um vento e tal. E quando é um ruído espírita, como ele diz aqui, ele é bem característico. Né? Ele vai vir uma batida diferenciada, né? Vai vir umas características ali bem nítidas. Qual que seria a forma de se descobrir que aquilo é uma manifestação de espírito? A forma que tem é submeter este ruído, este barulho, a comandos. Né? Então, por exemplo, começa a conversar com o barulho. Ah, realmente, se tem alguém, alguma inteligência, alguém que faça esse barulho, então deu uma batida, deu duas, bate para lá, bate para cá. E aí um ponto essencial, né? Você comprova que realmente não é um barulho qualquer, um animal escondido, um gato perdido, uma árvore batendo na janela por dentro, alguma coisa assim. Um vento que assovia com o vento na janela do prédio, né? A essência aí é o quê? Ela deixou de ser física e passou a ser inteligente, né? Porque se responde ao pensamento, mas não deixou de ser uma manifestação espontânea. Porque o efeito em si é o mesmo, né? Se ficar só no barulho, é física. Transmitir uma ideia, inteligente. Tá? Mas aí não há dúvida. Esclarece que realmente tem alguma coisa ali. Então, se acontecer barulho aí na casa de vocês, onde vocês se encontrem, basta tentar conversar com um causador do fenômeno. Muito simples. E o pessoal tem medo, né? Então, elas não devem ser temidas, né? Elas devem ser encaradas racionalmente e compreendidas. Nós vamos ver aqui que a melhor forma é conversando, porque aí descobre lá o que quer, qual é a intenção, e aí, cumprida a finalidade, esse negócio acaba. Todo mundo sem medo? Ô, Eli, quando te toca? Ah, tem um aqui, não sei se tem um exemplo que cita aqui, de pancada, né? Bofetada. E aí,
estabelecer comunicação para ver o que está acontecendo. Sai correndo. Assusta. Assusta. A gente assustou com o toque do negócio aqui, velho. Acho que correr nesse Mas- caso não adianta, Lu. Às vezes não adianta correr, às vezes você Você precisa... chegar no lugar que você tá, não dá nem pra você correr. Mas às vezes é uma coisa rápida, que não dá nem para você trocar ideia. Eu já não trocaria mesmo, mas às vezes já aconteceu de ser tão rápido que eu falei, não tem nem como trocar ideia, só tocou e depois, não sei lá, saiu, sumiu, não sei qual era o propósito. Nós vamos ver aqui a melhor forma de fazer. É que senão é spoiler. Mas falaremos ainda hoje. Então, ainda que seja um toque, uma golpeada que seja, as manifestações espontâneas, elas têm uma finalidade. E foi permitido que aquilo acontecesse dentro das leis divinas ali, né? Então, geralmente, o objetivo é chamar a nossa atenção para alguma coisa, ou convencer da existência de um poder sobre-humano, ou extra-humano, né? Ela sempre tem um porquê ali, ainda que seja causado por uma obsessão física. Nós vamos ver aqui dois exemplos que Kardec traz de manifestações espontâneas que pararam, né, cessaram, após elas cumprirem a sua finalidade. É o exemplo que a gente tinha conversado outro dia, que eu não lembrava, né, porque eu não tinha feito esse capítulo ainda. O caso Kardec e as batidas, né? Então, que ele estava ali no início de seus estudos sobre o Espiritismo, e aí ele, né, começou a ouvir golpes, né, pancadas, ao redor dele por 4 horas seguidas, né, ele coloca aqui, ó, durante 4 horas seguidas. Realmente era para atrapalhar, né? Para chamar atenção. E aí, Kardec disse que era a primeira vez que isso acontecia. Mas aí, o que ele fez? Num outro momento, né, vendo que não tinha como ser outra coisa, através de um médium, outro médium, escrevente, no caso de um psicógrafo, né? No dia seguinte, aí perguntou o que é. Aí fala, não, era o seu espírito familiar que queria falar-te. Ele fala, ele dá o diálogo aqui, né? Mas o que ele queria dizer-me? Fala com ele está aqui, né? Daí ele mesmo. Depois deu para entender que era o espírito da verdade. E aí ele indica, né, os erros do trabalho dele, apontou as linhas, mas que ele mesmo encontraria. Deu alguns conselhos, mas ele é que teve que ir lá ver, ele, Kardec, né, que teve que ver qual que era a coisa ali. Realmente, depois daquilo, Kardec fala que nunca mais passou por esse tipo de situação. Ele cita um segundo exemplo, que é de um pai, né, então, algum conhecido de Kardec, relata ali que de muito barulho ali no seu quarto, e aí tendo a oportunidade de interrogar o espírito do seu pai, ou seja, uma sessão mediúnica, evocaram lá, né, o espírito, o que é que está acontecendo, né, tal. Aí ele falou lá o que ele queria, foi atendido lá o que ele queria, pediu, e acabou, tá? Então, são dois exemplos, né, de que ele tem uma finalidade, chamar a atenção para alguma coisa. Nós vamos ver aqui os casos mais importunos ainda. Falaremos agora das características gerais desses eventos aí. Então, muitas vezes, isso parece como desordens reais, ou seja, não ficam só no barulho, som de batida. Então, às vezes, móveis que saem do lugar, objetos que são revirados, jogados, chuva de pedra que aparece dentro de casa, quebra a vidraça, tal, e aí não tem como isso ser uma ilusão. Mas, às vezes, são desordens aparentes. Então, você está quieto em algum lugar lá, aí você escuta, né, você está na sala, de repente, aí você escuta na sua cozinha, barulho de coisa caindo, prato quebrando, tal, aquela barulho. Aí, quando você vai olhar, está tudo em ordem, foi só barulho. São desordens aparentes. Também é algo que costuma acontecer nesses tipos de fenômenos. Quanto à recorrência disso,
Pô, a gente sempre tem alguma história, né? Eu lembro que, quando eu morava em Ourinhos ainda, tinha uma história numa casa que chovia pedra aí, né? Criança aí, filho, quase adolescente, mas aí, vamos lá ver, vamos lá ver. Eu falei, vou nada, medroso pra caramba. E disse que chovia pedra na casa da pessoa, tal. Falei, que isso? E aí caía só naquela casa. Eu falei, como é que pode? Não é, né? Você vai tacar alguma coisa, você, né, erra a pontaria, cai na outra casa, mas só caía lá. E todo mundo conhece como história, né? Isso aí. Existe a influência de medo das pessoas e superstição. Claro, aqui não tem ninguém medroso nem supersticioso, né? Que tem medo de algo que é inofensivo, não é mesmo? Mas algumas pessoas que são dominadas por essas emoções aí, por essas sensações aí, exagera os fatos. E aí fica maior do que ele realmente é. Diga, beleza. Toma água. Tem uma pergunta aqui. Essas coisas aconteciam, esses fenômenos, aconteciam muito antigamente. E antigamente abrange você, não vem falar que você é novinho, não, porque abrange você, segundo o que você estava falando aí também, né? Antigamente acontecia muito, minha avó contava coisas assim, absurdas, minha mãe, de um monte de coisa, né? E eu mesma já presenciei, etc., já falei isso também. Mas o que a gente não vê muito hoje, isso tem a ver com o fato de nós estarmos conhecendo mais, estudando e conhecendo, é isso? Porque quase o que acontecia antigamente não acontece mais assim, com tanta frequência igual acontecia. Acontece, que não fica sabendo. Pode ser que não fica, mas antes todo mundo ficava sabendo e não existia nem telégrafo na época. Pegou, sei que não está sabendo. Acontece. Não está sabendo, não? Não. Mas tem a ver com, eu acho, né? Que deve ter a ver com o fato da gente estar estudando e conhecendo mais as coisas mais a fundo, né? Antigamente as pessoas nem pensavam nisso, né? Só existiam as igrejas e olha lá, né? Então, muitas pessoas não contam por vergonha, medo do ridículo, tá? Por texto. Tá. Tem a questão a pessoa, por exemplo, ele começa a falar lá que isso acontece com ele, aí se ele fala isso na igreja, vão falar que ele está endemoniado, que isso, que aquilo. Aí a pessoa não conta. Aí convive dentro de casa com esse problema e não resolve. Fica passando lá por meses, tempão lá, com esse tipo de problema. Tá? Então tem isso também. Pode ter fraude, você tem que analisar, né? Credulidade excessiva ali. Pessoas impressionáveis, que ficam mais impressionadas que o normal, né? Quando chegam esses eventos aí. E quando ele vai falar assim, né, que o meio mais seguro, né, é a verdade, já que não pode impedir, eles acontecem. Dar a conhecer a verdade. As coisas mais assustadoras, quando ignoramos as causas, as coisas mais simples se tornam assustadoras quando a gente ignora as causas. E esse aqui é um exemplo. Mas a partir da hora que você sabe como lidar com aquilo, ou conhece alguém que pode te ajudar a lidar com aquilo, resolvido o problema, ele já deixou de ser um grande problema. Tá? Na Revista Espírita, tem vários fatos autênticos, né, que Kardec cita, e aí eu acrescentei aqui embaixo, né, eu fiz aqui uma compilação de vários artigos que tratam de fenômenos de manifestações espontâneas, né. Então, Kardec, até quando ele fechou o Livro dos Médiuns, né, até a edição que ele fechou, ele cita o que ele tinha visto até então, né, vai até abril de 60.
Aí eu fui acrescentando um pouco mais. Então, fenômeno de passagem dos panoramas é um evento, fantasma da senhorita Claron, segundo evento, espírito batedor de Bergzaber, são 3 artigos, é o terceiro evento. Se eu não me engano, esse durou 8 anos. Tem um aqui que durou 8 anos. Espírito batedor de Dimmelsdorf, quarto, padeiro de Edip, 5, fabricante de São Petersburgo, 6, trapeiro da Rua de Noé, 7, que é o que ele vai tocar no livro dos médios aqui, os questionamentos. 8º caso aqui, espírito batedor do Lobe. 9º, um espírito batedor do século XVI. 10º, manifestações de Poitiers. 11º, espírito batedor da irmã Marie. Acho que era uma freira, se não me engano. E perdi a conta. 12º, 13º, manifestações espontâneas de Marseille. E o último, na verdade, os ratos de Requiem. Então, aí eu fiz um arquivo, não sei se vocês repararam na pasta, coloquei uma coletânea aqui, anexo, tá vendo? Coletânea de artigos da revista. Eu vou ter esses artigos lá na íntegra. Então, um arquivo, tem até mais longuinho, mas está compilado ali, no mesmo arquivo, todos esses fenômenos que Kardec analisa. Aí dá para traçar, pessoal que se interessar por um estudo, dá para traçar ali algumas características gerais. E te dá um Google aí, tem, né, casos. Eu não citei, né, no curso esse ano, mas eu sempre citava um caso lá no Rio Grande do Sul, ocorreu lá para 2000 e... não lembro agora se é entre 2009 e 2013, no período ali. 2010. Sei lá, vocês coloquem lá poltergeist no Rio Grande do Sul, bota alguma coisa assim. Aí vai aparecer um caso lá. E esse caso é interessante porque tinha uma família lá, era num lugar do interior do Rio Grande do Sul. Acontece lá, negócio de chuva de pedra, quebrava as coisas dentro de casa, jogava médio pro alto, uns negócios estranhos lá. E aí causa uma comoção pública, ou seja, chamou a atenção. E aí vai um padre, conversa lá, dá o ponto de vista dele, tal. Vai uma psicóloga, dá o ponto de vista dela. Aparece uma mulher lá da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, dá o ponto de vista dela. Eles vai tentando resolver o caso ali. E o que eu achei interessante é que a psicóloga coloca assim, não, a gente não vai tratar aqui de pedradas e tal, mas trabalhar com as pessoas envolvidas do porquê que ela acha que está tendo pedrada e fazer esse trabalho. Eu falei, meu, não pode achar que a pedra cai no ar, não está achando que a pedra está caindo. Né? Eu fiquei, como é que pode? Mas um caso assim, mais recente que causou uma comoção pública. No final das contas, eles foram, eu não sei quem atuou ali, mas eles mudaram de cidade, foram para outro lugar. O local, a casa velha ali foi destruída, demolida e tal. Mas, segundo consta, um comentário depois ali, que o lugar para onde eles mudaram continuou acontecendo algumas coisas. Então, vê que não adiantou trocar de lugar. Certo? Bom, só busca no Google lá, deve ter o caso. Alguns casos mais graves, né? Então, muitas vezes, eles assumem um caráter de verdadeira perseguição, como esse caso que eu citei, muito provavelmente uma perseguição. Kardec cita um exemplo aqui, né? 6 irmãs que moravam juntas, 6 irmãs moravam juntas, gente pra caramba, né? E durante muitos anos encontravam de manhã as roupas esparramadas, às vezes escondidas no teto, rasgada, cortada em pedaço, e mesmo trancando com chave e tal, essas coisas aconteciam. Tá? Tem algum caso na revista Espírita que trata alguma coisa disso aí, agora não estou me lembrando qual. Eu não lembro de ter lido essa história nos artigos que eu compilei. Não lembrando que. Bom. Às vezes, pessoas acordadas, deitadas ali, vê as cortinas sendo arrancadas, coberta, travesseiro. Tem um amigo meu, trabalhou comigo um tempo, que ele falava que ele puxava a coberta dele. Engraçadinho.
E aí ele fechava o olho para não ver, mas não adiantava. Conhecemos a história. E aí, ó, deixei até em destaque, esses fatos são mais frequentes do que se pensa, mas a maioria das vítimas não os conta por medo do ridículo. Muitas vezes, no tempo um pouco mais, no tempo passado, tratava-se como loucura. Ia para o hospital psiquiátrico, né? Alucinação, aí ficava doido mesmo com o tipo de tratamento que dava, né? Desenvolvia, às vezes, uma loucura que nem precisava desenvolver. Diga, Elisa. Sem falar nomes nem nada, mas tivemos uma trabalhadora lá no Cefa, que teve problemas seríssimos também na casa dela, e desse tipo de levantar as cobertas, ficar chacoalhando, ela não conseguia dormir, ela simplesmente largou o Cefa, não quis saber não. Não quis saber mais, parou de fazer evangelho no lar, tudo, e parece que as coisas se acalmaram. A irmã dela me contou. Por exemplo, quem me deu aula na época, mediúnico, e depois aprendiz também, ele falou que ele sofreu uma espécie de obsessão por uns 20 anos. E nesse processo, ele disse que ele ia para o trabalho num tempo em que ele, acho que ele foi oficial de justiça, não sei, mas ele ia lá fora do trabalho dele, e aí o tal do espírito misturava as meias dele. E aí ele ia com as meias coloridas, porque ele conseguia achar as meias certas, entendeu? Misturava tudo lá. Aí depois eu fiquei pensando, uma solução seria comprar só meia igual, né? Mas, enfim, mudar o gosto por causa da... Não dá. Não se trata mais como loucura, né, alucinação. E para solucionar isso, a busca pela compreensão de que tipo de espíritos provocam tais fenômenos. Mas por que isso acontece? Tem as motivações, chamar atenção para algo, provar a existência de um poder extra-humano, sobre-humano, ok? Mas por que isso degenera numa obsessão física? Bom, aí ele apresenta as motivações dos espíritos em geral, nem os meios de defesa. São motivações dos espíritos para provocarem manifestações espontâneas. Então, em primeiro lugar, os espíritos superiores, como nós tratamos no ano passado, a própria constituição do seu perispírito deixam eles com menos afinidade com o que é mais assim material. Os espíritos inferiores é que têm essa afinidade maior. Então, os espíritos sérios, eles não necessariamente provocam, os superiores não provocam isso aí, somente se necessário, e geralmente eles utilizam, né, de algum espírito mais apropriado para bater. Aí ele vai mediante ordem ali, né? Muitas vezes, né, pela própria conversação com os espíritos, a maior parte são espíritos levianos, que é antes brincalhão do que mal. Tá? Pode causar traquinagens mesmo. Aí eles riem, né? Aí riam porque dão trabalho até todo mundo descobrir o que está acontecendo. Tá? Só que você vê que foi permitido que aquilo acontecesse. Nós vamos ver na conversação, né, do espírito ali. Mas, algumas vezes se trata de vingança, que é os casos das obsessões em geral. Uma das motivações, quando a gente for fazer o estudo das obsessões, vamos ver que uma das motivações da obsessão costuma ser vingança, né? Então, muitas vezes está ali, né, a obsessão. E outros casos, é chamar atenção, estabelecer uma comunicação, para transmitir um aviso, fazer um pedido, né? Então, às vezes, é um espírito pedindo que façam prece, às vezes é um espírito que pede para fazer uma missa, há um espírito que, de repente, sei lá, o corpo dele foi perdido, acha meu corpo para poder... depende do estado mental, né, de cada ser. As motivações vão variar. Então, eles fazem lá algum pedido, mas, cumprido ali, e esses artigos na revista mostram isso, solucionou lá o que ele pediu, aquilo acaba. Então, o meio de defesa.
É natural que a gente, estando passando por um processo desse, é muito importuno, né? Se é espíritos que se divertem, quanto mais se levá-los a sério, mais eles persistirão. Eles vão ficar... É igual é, na escola, no trabalho. Não tem aquele pessoal mais zoeiro? Aí não tem aquele pessoal que geralmente recebe a zoação? E aí, quanto mais a pessoa se irrita, esse pessoal, que seriam os espíritos livianos, eles não perturbam mais ainda? Não, é tipo isso, entendeu? Na minha época de escola, eu só não era o topogígio, porque tinha um cara que tinha uma orelha maior que a minha, sabe? Mas eu estava ali perto, né? E aí eu vi que o cara se estressava, aí vinham para cima mesmo. Agora, quando o pessoal vem na brincadeira, começa a te apelidar e senta na brincadeira também, a pessoa eles desistem, não tem graça, cara, não, né? Pega a pilha, né, como o pessoal diz. Claro que cada caso é um caso, né? Tem casos que ferem, né, a suscetibilidade do outro, isso pode causar diversos aspectos de questão emocional ali e tal. Mas o que a gente está comentando é que existe os levianos. Os espíritos levianos, eles não têm um corpo. O que eles fazem? Se tem um médium de efeito físico possível, eles ficam fazendo traquinagem. Quanto mais o pessoal fica impaciente, mais eles fazem, porque eles acham engraçado. Mas, conhecia o que... então você está aqui de brincadeira. Tal. Você começa então vamos brincar então. Fica mexendo ali, mexe aqui. Aí perde a graça e vão embora. Tá? Com outros, sejam espíritos sérios que querem transmitir um aviso, seja uma obsessão, aí tem que saber o que está acontecendo. Se é o que pede alguma coisa, o que é que eles desejam? Aí eles conseguem o que eles queriam e acaba. Então, o melhor meio é evocá-los. E aí, esse negócio de evocar está em voga agora, nesse momento. Né? A Federação Espírita Brasileira soltou ali um videozinho lá, falando que não se evoca mais. Isso é coisa do passado. Sei lá, não assisti o vídeo, mas eu vi os comentários. Não se pratica mais evocação. E nós vamos ver no livro dos médios, hein, em diversos artigos da revista, que Kardec, na verdade, fala que o problema está em se eliminar uma das formas, seja a evocação ou a espera da manifestação espontânea. O erro estaria em eliminar uma delas. Tem que utilizar as duas. Se necessário evocar, evoca. No caso desse aqui, um caso de manifestação física espontânea, sendo um pedido, sendo um caso de obsessão física, o melhor meio é evocá-los, através de um bom médium. Aquele cito médium escrevente, que é o que ele mais tinha à sua disposição, era o mais prático ali no século XIX. Hoje você pode utilizar pela psicofonia, né? Grava, estuda ela depois, estabelece uma conversação mais prática do que escrevendo, lê e conversa. Escrevendo, lê e conversa, então a mais prática hoje seria a psicofonia, né? Não perderia em nada aqui e tal. Mas um bom médium. E aí, pelas respostas, você vai ver como que você vai agir. Se for um espírito infeliz, a caridade manda tratá-lo com atenções que merece. Às vezes o espírito só está perdido, às vezes nem sabe que morreu, sei lá o que está acontecendo. Esclarece, o esclarecimento ele segue. Se é um brincalhão, tratá-lo sem rodeios. Se é um malvado, pedir a Deus que o melhore. Tentar esclarecê-lo e nós vamos ver, quando for estudarmos a questão da obsessão, os meios de combate à obsessão e os processos de cura dos casos de obsessão e do processo obsessivo. Muito processo, né? E, em todo caso, a prece só pode dar bons resultados. Quanto a fórmulas, né, de exorcismo, qualquer coisa com fórmula, né? Se você diz isso, diz assim, né? Isso aí não tem nenhuma importância. O que importa é o sentimento, é o que se expõe, né? Isso vai através do pensamento, através da sua conversação com o Espírito. Ele vai tratar dessas coisas mais à frente, nós vamos falar no capítulo Lugares Assombrados,
que é o último capítulo aí das nossas manifestações físicas, e quando formos estudar a obsessão, né, provavelmente ano que vem. Daqui, Kardec deduz algumas consequências filosófico-morais. Então, primeiro, essas manifestações espontâneas, apresentadas como provas da existência de uma inteligência oculta, prova da existência dos espíritos. Tá? Então, apesar de ser produzido por espíritos inferiores, eles são provocados por espíritos de ordem mais elevada. Mas eles podem, como utilizando de um espírito que é inferior. Lembrando, mais uma vez, sempre repito isso aqui, espírito inferior não é mal. O espírito inferior está na sequência progressiva dele ali. E ele tem uma afinidade maior com a matéria. Bom, ele não é necessariamente mal. Tá? Aí a gente vai ver que, nas conversações, eles têm uma limitação ali na hora de explicar como eles fazem as coisas, né? Eles sempre dizem que tem alguém que permite que eles façam ou não tal coisa. Tá? Então, são espíritos inferiores que provocam isso, mas muitas vezes sob supervisão de espíritos superiores. A comoção que causa, né, a reação, susto, horror, seja lá o que for, chama atenção, né? E faz muita gente pensar. Tá? Então, isso aqui não é efeito da imaginação, tem pedra voando para tudo aqui. Vai ter pessoa que tudo é o demônio. Não, isso é... Mas tem pessoas que vão utilizando, não, peraí, isso está acontecendo como? Por quê? Nossa, realmente tem alguma coisa por trás disso. O que será que é? Isso desperta interesse nas pessoas sérias, não dogmáticas, né? Que consiga pensar um pouco fora da caixa ali, ver que tem algo a mais ali, né? Se necessário. E ali, muitas vezes, é o primeiro passo, o esclarecimento para aquela pessoa. Tá? Os estudos espíritas, eles nos ensinam a distinguir o que é real do que é ilusão, do que é exagero. Né? Às vezes, é história aqui, história ali, quem conta um conto, aumenta um ponto. Bom? Mas a gente entendendo, né, através dos estudos espíritas, a natureza dos espíritos, a classificação dos espíritos, com a classificação, né, progressiva, intelecto moral, as 3 ordens, né? Entendendo como é que os espíritos atuam sobre a matéria, entendendo que podem decorrer ali manifestações inteligentes, ou seja, uma conversação, que existem motivações para que aquilo ocorra. Tudo isso ajuda a gente a separar as coisas. Né? E se ocorre uma determinada manifestação, saber como agir. Como? Se é uma sessão mediúnica em algum lugar, onde ocorre uma sessão mediúnica, evoque aquele espírito. Tá? Kardec, mais uma vez, bota uma cautela, né, para tomar cuidado com relatos exagerados, pessoas impressionáveis. Às vezes, pega um prédio alto, bate um vento e começa a uivar tudo. A pessoa já acha que tem alguma coisa ali, não é? Quanto ao mecanismo de ação das manifestações espontâneas, é o mesmo mecanismo apresentado na aula passada da teoria das manifestações físicas, é a mesma coisa. A diferença é que o médium, ele participa da revelia, ele não sabe que ele é o médium. Então, não é que ele queira que aquilo aconteça, certo? Então, a teoria é a mesma, que muda são as circunstâncias, né? No sentido de que o espírito está lhe chamando a atenção, seja lá qual o motivo for, se esse motivo é moralmente bom ou não. A participação dos espíritos e dos médiuns, né? A intervenção voluntária ou involuntária da pessoa dotada de aptidão especial, ou seja, do médium, é necessária, mas às vezes ele diz aqui que o espírito pode agir sozinho. Agir sozinho é assim, tem um médium que está em outro lugar, mas ele precisa de um médium. Eles pegam lá a combinação de fluido animalizado de uma pessoa distante. A gente vai ver aqui. Ó. Então, assim, não existe o espírito que atue sozinho, mas ele pode atuar sem que um médium esteja necessariamente presente. Pode acontecer.
certo? Nos casos da revista, tem casos assim. E para que isso ocorra, né, já que ele precisa dessa combinação, isso a gente encontra por que não acontece a todo instante, porque senão toda hora tem um espírito fazendo barulho. Então tem que ter, primeiro, que o espírito queira fazer isso, tem a sua motivação. Aí ele tem um objetivo, um motivo. E segundo, que ele encontre no lugar em que pretende agir uma pessoa chamada médium, coisa que não acontece assim facilmente. Então a pessoa aparece, ele vê que tem essa possibilidade, aí ele corre e aproveita isso aí. Temos as circunstâncias favoráveis, ou seja, um espírito que quer agir, e ele achou ali um médium de efeito físico, seja ele voluntário ou não. Mas pode ter uma vontade superior que impeça ele de agir, porque não há permissão para que ele atue, não há finalidade para aquelas pessoas passarem por aquele tipo de evento. Ou pode ser que ele possa agir dentro de certos limites. Então, pode até ser um espírito leviano, mas, de repente, existe algum espírito superior por ali que fala, estou precisando chamar a atenção mesmo. Aí deixa que acontece algumas coisas. Aí o pessoal, acende a luz ali. E muitas vezes a luz, para a pessoa, né, às vezes ela não está no espiritismo, ela está em outro lugar. Pelo menos chama atenção para alguma coisa. E aqui no finalzinho, ele apresenta um estudo de caso, o trapeiro da rua de Noé. Então, esse artigo está completo ali na nossa coletânea. Resumidamente, ele apresenta aqui a análise desse caso, a conversação com o Espírito de São Luís, e depois, aqui no item 95, a conversação com o Espírito Batedor. Então, nessa conversação com São Luís, agrupando as questões aqui por assunto, primeiro ele questiona São Luís sobre o caso relatado da Rua dos Nogueiras, se a gente for a portuguesa aqui, Rua dos Nogueiras, se aquilo é real, né, confirma, não, é real, as histórias estão um pouco exageradas, pela imaginação do povo aí, mas é verídico. A motivação, sempre bate que tem uma motivação, e quando o Kardec pergunta, há alguém na casa que demotiva essas manifestações? É que Kardec queria saber do médium, mas o motivo, na verdade, era vingança, segundo o Espírito de São Luís. Ele queria que o habitante do lugar se mudasse, né? Saia daqui. E a necessidade do médium de efeitos físicos, né? Perguntando se há entre os moradores alguém que seja causa em virtude de mediunidade. Fala, isso é necessário, pois sem isso o fato não poderia se dar. Então precisa do médium. Aí a pergunta-chave, né, que fez o Kardec apresentar na teoria ali, a presença, né, é indispensável? É o mais comum, e foi o que aconteceu. Então, no caso, em análise, o médium estava presente. Mas ele fala, mas não quis generalizar, há casos em que a presença no local não é necessária. Tá? Não pode acontecer. Sendo esses espíritos de ordem inferior, a aptidão para lhe servir de auxiliar é uma indicação desfavorável para a pessoa. Então, assim, como são espíritos inferiores que provocam, será que as pessoas que passam por esse processo são inferiores também? Não necessariamente. Porque na questão da mediúnica aqui, é uma aptidão, uma disposição física. Então, a mediunidade é uma causa orgânica. Por algum motivo, a ligação perispírito-corpo daquela pessoa emana uma determinada coisa lá, que do normal seria para não emanar. Mas essa emanação, né, na maioria, normal para a maioria. Mas, por algumas coisas emana, e isso provoca uma aptidão mediúnica. Nesse caso, uma dessa aptidão pode ser a questão de manifestações físicas. Então, não é com a pessoa, a médium seja inferior também. Mas aí está encarnado, tem um espírito material. Está ligado com a matéria aqui. Pergunta sobre o objeto atirado. Então, onde é que ele busca? Aí fala, às vezes é encontrado aí no próprio lugar, ou na vizinhança, né? Uma força que sai do espírito, que é a direção da sua vontade, e a combinação fluídica, né? Os lança no espaço e os faz cair onde ele quer.
Por isso o cara não erra pontaria, porque ele imagina um lugar e é lá que cai. Que a gente com a mão, né? As manifestações comumente de convicção, ele mostra ali, né? Então, se existem tantas pessoas incrédulas, Kardec coloca isso na sua questão, né? Então, os espíritos deveriam provocar mais desses fenômenos para convencer os incrédulos. E São Luís, ele vai rebater, não. Os ateus, materialistas, testemunham todo dia os milagres divinos aqui e não muda de ideia. Muitas vezes se deparam com os fenômenos e tratam tudo como alucinação. Então, pode ter o fenômeno que for, não vai ser tocado. Ele até dá um exemplo aqui dos fariseus na época de Jesus, a fazer algum prodígio para nos convencer. Ele já tinha feito um monte de coisa lá. E ele até coloca algo que é engraçado, né? O seu orgulho os transforma em animais empacados. Eles não querem reconhecer algo diferente das suas próprias ideias, por orgulho, seja lá por quê, e permanece uma ideia equivocada. E que se esse pessoal procurar de boa fé, eles vão encontrar meios de convicção. Aí, no fim, questiona aqui se evocasse o espírito batedor, ele poderia dar algumas respostas, falar, evoca, mas é um espírito inferior que dará a resposta com significação. Ele não saberia responder tudo ali. Mas é uma conversação interessante, porque você encontra, né, a motivação, né, que foi feito ali no caso. Aí ele chega, né, todo cheio de brincadeira ali, né? Por que me chamaste? Queres acaso umas pedradas? Aí você vai ver a correria, né? Mesmo que nos desse pedradas, isso não nos assustaria. Pedimos até que nos desse algumas. Aqui eu talvez não pudesse. Tem um guardião aqui que vela bem por vós. Ele está impedido. Não dá. A relação do espírito com o médium, quando ele pergunta se tem alguém ali no lugar que te via, sim. Certamente encontrei um bom instrumento, né? E não havia ninguém para me impedir. Não havia nenhum espírito do outro sábio prudente para me impedir. Na verdade, ele que não via. E devia agir dentro de certos limites. Quem fala que era uma criada, alguém que trabalhava na casa, que ela agia sem saber, que era a mais assustada, inclusive. Perguntado se ele tinha um propósito hostil, ele disse que não. De cima, o Espírito Santo falou que ele queria que alguém que morava na casa se mudasse. Mas ele fala, eu estava me divertindo, ali, perturbando, né? Pergunta para esse espírito, onde é que você pegava os objetos? Achei no pátio, na rua, peguei nos vizinhos. Fala que não fabricou nada, né? Porque ele não sabe fazer isso. Como que ele fazia para atirar? Ele vai aperfeiçoando a pergunta, né? Isso é mais difícil de dizer. Mas nas palavras do espírito, servir-me da natureza elétrica daquela moça, ou seja, natureza elétrica daquela moça, algo que saía daquela moça. Sendo perispírito, a gente falar hoje, como, vamos considerar assim, um campo de energia, alguma coisa assim. Imagina isso emanando, né? Expandindo e tal. Algo que saísse dela, e ele conseguiu combinar isso aí. Então, essa natureza elétrica. Ligada a mim, ou seja, a dele, então ele combinava as coisas. Assim podemos os dois transportar os materiais. Ou seja, a substância dos dois, mas era a vontade dele, né? E aí depois Kardec dirige algumas perguntas, acho que para ou instruir, né? Tentando, vamos acordar para a vida aí, vamos para frente, né? Fala um pouquinho da sua pessoa para nós. Não, vivia uns 50 anos, era um catador de bugigangues, gostava de tomar um licorzinho ali. Você respondeu a pergunta aqui voluntariamente, eu tinha um instrutor, porque uma hora a resposta dele começa a melhorar, né? Que era o São Luís, que estava próximo ali, que influenciava esse espírito nas respostas. Kardec pergunta o que ele fazia para o futuro dele, se ele estava, né? Ele, não, ninguém ora por mim, ninguém lembra de mim. A gente vai orar por você, né? Tal. Qual é o seu nome? Aí vai humanizando, né, o trato ali. Então veja que, né, mesmo nas conversações, Kardec extraía ali a questão séria, mas tinha essa questão humana ali, de cuidado com aquele indivíduo ali, né? A melhoria dele, certo? Então, um exemplo aqui da comunicação, e a gente pode ver isso aqui, tem todas as compilações, os artigos, né? Esse cuidado, e quando o espírito se coloca em condições aí de
ser ajudado quando ele quer, né? Certo? Quanto às manifestações espontâneas, é isso. E o próximo assunto é o fenômeno de transporte, que é quando a pessoa se reúne, não é espontâneo ali e tal, mas... E aí tem o transporte de objetos, coisas que não estão aqui e aparecem aqui, ou que estão aqui e somem. Objetos que passam pelas coisas, se tornam invisível e fica visível de novo. Flores que aparecem, um negocinho assim, mas... A complexidade disso, para que isso ocorra e tal. Hora das dúvidas, perguntas... E possivelmente dos choros e das lamentações. Eu já ia falar os choros e lamentações. Aí a Cris apareceu, você falou que ela é turista. Não sou turista, eu cheguei atrasada. Ele falou que é você e a Morgana. Ah, pronto, eu não estava, e ele começou a pegar no meu pé também. Ai, Cris, graças a Deus, não aguentava mais ele no meu pé. Que maledicência, né? Ó, e amarela aqui, ó, Cristina, turista. Cristina, tá aí, ó. Muito bem. Bom, então vocês estão esclarecidos. No caso de ocorrência de fenômenos diferentes, vocês não vão sair correndo, né? Ah, o dia que me tocou, eu queria sair correndo, mas eu estava numa maca, não dava, cheia de agulha e tudo mais, um monte de coisa, não dava para eu sair correndo. E não foi só uma vez, não, mas aí depois eu falei, aí eu pensei, o que tá querendo com isso? E aí eu não cheguei na conclusão, não, do que estava querendo, não. Não perguntei também, não, só fiquei pensando assim, mas depois rapidinho mudei de pensamento para não ter resposta. Nem deu tempo de perguntar. Até porque vimos que não adianta. Mas na verdade eu sei sim qual era o motivo. Eu só tentei me enganar só. Ah, então por isso que não precisam conversar. Eu confesso que eu sou uma espírita que tenho medo de espírito. Pronto, falei. Ai, tô no mesmo grupo. Imagina, Mas um você barulho tem que medo do saiu espírito correndo. encarnado ou do espírito desencarnado? Eu tenho medo do espírito desencarnado e do encarnado também, se eu ver na rua e não conhecer, eu já mudo de calçada, que tenho medo também. Ah, mas tá com medo à toa. Ô, Hélio, cadê meu nome aí? Não tá na ordem alfabética? Só que falta muito, eu já tirei da lista. Falta muito. Mas que coisa, eu faltei uma vez só. Tá maluco? Elisa, Qual Daniele deixa ele que tá pegar um pouquinho no seu conectada? pé, por Mas ele já favor. estava pegando. Logo que eu entrei, ele já começou. Quem me defendeu aí foi a Lu. Porque, olha, só pega no meu pé. É, Ainda bem que ele falou que a Cris é turista. É porque ela aparece de vez em quando, né? ai, meu Olha Deus. que maldade. Eu só faltei um dia. Não, faltei Depois me dois, né? fala qual Faltei Daniele 2 que está dias. conectada aí, porque as duas são Daniele Santos, aí eu tô perdido aqui. Faltei um dia só também. Cadê meu nome daí? Só tem Santos aí. Eu só falto por motivo de força maior. Deixa eu marcar todo mundo, senão depois eu... Beleza. Bom, se não há dúvidas, Há dívidas. há dívidas. Qual a primeira dívida agora? Não correr de espírito. Ei. Segunda prece final. Ó, vocês já estão esclarecidos, vai. Né? Larga esse negócio de ficar com medo.
Ô, Hélio, eu conheço vários médios esclarecidos que trabalham, que é médio a vida inteira e fala que tem hora que, principalmente de madrugada, quando acorda, que tem um espírito no pé da cama olhando para a cara dele, que se assusta sim. Aí, coitado, porque depois que morrer vai ver espírito. Mas Fico pensando, como é que não assusta com uma coisa dessa? Tá dormindo, acorda, tem uma pessoa no pé da sua cama olhando para você. Não tem como Pois mas é. depois que morrer vai ver sempre. Entendeu? Constantemente. Ali. E ainda senta na Se tiver na cama, ainda abaixando o colchão, assim. Você sente. Troca ideia com ele. Ei, meu, o que você quer? Acordo com ele e vou trocar ideia. Nem acordei ainda. Elisa, faz a prece aí, para de me assustar, vai. Aproveita e troca umas ideias com ele. Pronto. Querem a prece? Vai fazer, Elisa, a prece? Posso fazer, claro. Vai, A tá Elisa é precisando boazinha. O Hélio que é mal. Vamos assim, levando nossos pensamentos nessa mesma sintonia, mais alto, agradecendo a nosso Pai por todas as semanas, todos os dias de oportunidades de aprendizado que nós temos, agradecendo ao nosso querido instrutor, que tem com tão boa vontade de nos ensinar, esclarecer, que possamos praticar conosco mesmo e com nossos próximos tudo aquilo que nós estamos aprendendo e compreendendo. Agradecemos a espiritualidade pelo auxílio da compreensão, agradecemos ao Mestre Jesus por ele estar conosco, e nesse momento ele está nos abraçando, nos envolvendo com a sua luz, com o seu amor, passando por nossos lares, por todos os cômodos dos nossos lares, abençoando, retirando todas as energias deletérias, e abençoando nossos familiares, encarnados e desencarnados também. E vamos rogando também para que a espiritualidade maior sempre esteja nos intuindo para o melhor, abençoando nossa casa certa, que tanto nos acolhe com tanto amor. E que essas vibrações, energias boas e curativas, salutares, permaneçam conosco, não só nessa noite, como no resto da semana, em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Até a próxima aula, Fenômenos de Transporte. Boa noite.